Fala pessoal, tudo bem? Professor Odilon na área aí, trazendo mais informações para vocês, conteúdo de grande valia para o conhecimento de cada um, não é verdade? Então, pessoal, primeiro de tudo tem uma coisa que um aluno me perguntou e eu quero responder já de imediato. Por que professor Odilon? Grande pergunta, né? Pessoal, professor Odilon é porque há muitos anos atrás o professor começou uma trajetória no Senai e o professor levou todo o conhecimento que o professor tinha na área de linha branca e lá o professor ficou por 10 anos trabalhando junto ao Senai, ok? E de lá para cá ficou então o título, né, de professor Odilon. E o professor se orgulha muito porque o professor já ensinou muita gente aí pelo caminho, beleza? Mas vamos voltar aqui. Pessoal, o que acontece? O professor hoje quer falar com vocês como é que a gente começa na área de refrigeração, né? O título aí promete, pessoal. No fundo desse vídeo, vocês estão vendo que eu tenho um equipamento que está com um amperímetro, certo? Muitos não vão entender o que é um amperímetro, muitos já vão saber, e tem aquele técnico que vem dar uma olhadinha no que o professor está falando e coisa e tal, e às vezes não se identifica, né? Porque o assunto é para quem está começando. E hoje não vai ser diferente, pessoal. Como começar na área de refrigeração? Quero explicar que esse conteúdo que o professor vai estar falando agora é de um aluno que trouxe um equipamento, um refrigerador para o professor, porque outro aluno do professor, que é o que faz o serviço para este aluno atual que está aqui hoje me trazendo esse equipamento. O que acontece? Ele foi à casa do cliente, testou a parte de elétrica do equipamento, sensor, termostato, fiação, relé, protetor, e chegou num diagnóstico que o equipamento está com problema de motor. Pois bem, pessoal, olha só o que eu estou falando por enquanto. Veja o que eu estou falando agora. O professor tem um aluno que fez o curso de lavadoras, tá? O professor trabalha na área e já vai fazer 2 anos. E agora ele está querendo começar a fazer a parte de refrigeração. O aluno já faz a troca de sensores, resistência, troca termostato, mas a parte de refrigeração em si, a parte hermética do equipamento, onde você coloca e tira fluido refrigerante, isso ele ainda não faz. Ele acaba trazendo para o professor, ele estava levando para um outro aluno, olha que bacana, olha que corrente do bem. Ele estava levando para um outro aluno que foi do curso de refrigeradores com o professor Odilon. Porém, esse aluno ele está ausente porque ele comprou um terreno na praia, está construindo na praia e aí não teve jeito. O meu amigo André trouxe para o professor e o professor então aproveita e faz vídeo disso. Meu aluno foi lá, verificou as preliminares e constatou que o compressor está queimado. Mas, será que realmente está queimado? O que significa estar queimado, né? Queimado a gente diz que, né, não liga mais, né? Mas nesse caso aqui não é o que acontece. Lá embaixo, ou melhor, aqui ó, vocês estão vendo que tem uma etiqueta amarela? Então, essa etiqueta amarela ali significa que o fluido que vai dentro dela é o R600, é um fluido isobutano que ele é inflamável. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de estar procedendo com a carga de gás desse equipamento, mas nada difícil de se fazer para quem já trabalha no ramo. Então agora, o primeiro teste que o professor vai fazer é ligar o equipamento e ver se realmente isso comprova a queima do equipamento, né? A queima do compressor. Vamos lá. O professor vai estar, ó, ligando. Liguei. Deu o sinal na placa de interface, ok. Já deu comando na placa embaixo. Fiquem olhando o amperímetro, pessoal. Partiu. Olha lá, pessoal. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem.
está marcando uma corrente de 7,8, chegou até 8 no caso, tá? Acabou de bater, ó, não se manifestou, aliás, não se manteve ligado, cortou o protetor. Agora, vem aqui com o professor, dá uma olhada aqui nessa etiqueta, olha aqui, ó, o LRA dela tá aqui, ó, 9,1. O que é o LRA? É o travamento do compressor, do eixo do compressor. Então chegou a dar 8, bateu protetor, não ligou. Então esse compressor aqui, eu tô dizendo para vocês que ele está condenado. Ele está travado, certo? E querendo ou não querendo, isso vem acontecendo em vários equipamentos que utiliza do mesmo processo, do mesmo gás e aí por diante, tá bom? Bom, pessoal, olha só, tudo que o professor falou até agora faz sentido para você? Você consegue entender que tudo é uma questão de estrutura? Tudo é uma questão de entender o que você está fazendo? Olha que bacana, aluno do aluno, um ajudando o outro. Ponto. Outra coisa, um aluno que fez um curso de lavadoras que está fazendo agora consertos em refrigeradores. Não é todos os consertos que ele consegue fazer. Ponto. Mas, como ele fez um curso de lavadoras com o professor também acabou passando dicas para ele de como funciona um refrigerador. Isso é normal, certo? E o que aconteceu? Ele juntou o útil ao agradável. Ele faz lavadoras 100%. Claro, lógico que tem algumas coisas que ele vem até o professor, pergunta, o professor sana o problema. O professor aqui tem curso presencial, né? E no caso, o barraco do professor aqui, a casa do professor aqui, é uma casa aberta para esses alunos, né? Então, muitas vezes eles vêm até o professor com o equipamento, com o aparelho, não sabem o que tem que ser feito. O professor dá a dica, o professor mostra para eles e deixa todas as ferramentas, todas os envolvidos junto para que eles possam fazer o equipamento funcionar, entregar ao cliente e ganhar o seu dinheiro. Bom, mas voltamos aqui para a refrigeração. Então esse aluno pegou, teve esse problema aí com esse refrigerador. Acredito que você entende que faz sentido. Se faz sentido, já coloca o like aí pro professor, já dá um ok aí pro professor, certo? Que aí o professor sabe que está fazendo a coisa certa em ensinar de uma maneira mais fácil, que não precise de tanta burocracia, né? Outra coisa também que é legal vai aqui embaixo no link, o professor tem um link fixado referente ao curso de refrigeradores, ao curso de refrigeração do professor, bem desse jeito que você está vendo aqui, bem básico, bem bacana, dizendo bem simples o que é e o que não é. Vai lá, clica no curso, vê o que eu tô te falando, ou melhor, o que eu tenho para te falar sobre a minha história em cima de linha branca, em cima de refrigeração. Vai lá, você vai gostar. Pessoal, faz sentido tudo que eu falei até agora para vocês? Faz sentido que a gente tem que ter noção, né? A gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Vamos supor assim, eu quero consertar um refrigerador, certo? Então, para eu consertar esse refrigerador, eu tenho que saber algumas bases, né? Então, vamos colocar assim, a primeira base, esse aluno já fez, certo? A primeira base ele já tem. Qual é a primeira base? A base elétrica. A base aonde a gente entende a elétrica do equipamento. Aonde a gente entende a eletrônica do equipamento. Como assim, professor? Veja, o meu aluno, ele não consegue fazer o sistema hermético do equipamento, mas ele entende como funciona esse equipamento.
De que forma ele tem que gelar? De que forma ele tem que refrigerar, né? Então ele entende. Ele sabe o que é um refrigerador convencional. Ele sabe o que é um refrigerador que tem degelo forçado. Ele sabe o que é um frost free. E quando ele sabe isso, ele também agrega o conhecimento elétrico e eletrônico. Por quê? Olha só, às vezes um equipamento não gela porque ele tem um problema de termostato. O que é um termostato? O professor não vai aprofundar aqui, que não é a lógica disso, né? O professor está falando como é que a gente começa na área de refrigeração. Isso é muito bacana. Então o que é um termostato? Ele é uma peça eletromecânica. Ele passa com eletricidade, quando fecha contato, ele passa a energia. Então ele é uma peça eletromecânica, certo? O que é um sensor? Sensor é uma peça que depende de uma placa, diferente de um termostato. Porém, os dois fazem a mesma leitura. O termostato faz uma leitura através de um bulbo que tem mercúrio dentro. Bacana, né, pessoal, quando a gente sabe. E o sensor, ele faz uma leitura ômica, certo? Então, olha que bacana. A gente está falando de duas peças diferentes que fazem a mesma coisa, medição de temperatura. E quando faz a medição de temperatura, ele está dizendo para o equipamento parar de trabalhar. E o que é esse parar de trabalhar? Aí a gente vai falar assim, ó, o termostato ou o sensor, ele vai dizer para o compressor que já está frio aqui dentro do meu refrigerador. E assim por diante. Entende, pessoal, que isso é uma construção? Então, essa questão que o professor está abordando hoje de como começar na área de refrigeração, como começar na refrigeração, a gente precisa do básico. A gente precisa selecionar setores. Por exemplo, o meu equipamento, ele não liga. Por que ele não liga? Isso é um problema. Isso é um problema mapeado no compressor? Isso é um problema mapeado no sistema de refrigeração? Isso é um problema mapeado na parte elétrica do equipamento? Ou isso é um problema mapeado na casa do cliente? Sim, porque muitas vezes o equipamento não tem defeito. O defeito está na rede elétrica do cliente. Isso acontece tanto para lavadoras, para ar-condicionado, para refrigeradores, para câmara fria, para vários itens. Entende, pessoal? Então, quando a gente fala em começar a trabalhar com refrigeração, isso serve para tudo. Não só para refrigeração, mas isso serve para tudo. A gente tem que entender. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Se a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente não tem como executar um serviço. Isso serve para tudo. Dirigir um carro, fazer uma comida no fogão, lavar uma roupa. Olha, são vários exemplos que o professor pode estar colocando aqui para vocês entenderem. Olha tudo que está acontecendo nesse vídeo, o professor está aqui falando, e eu próprio estou executando um serviço de troca de compressor. É muito bonito, é muito bacana. E o mais interessante disso tudo é o ganhar dinheiro com a profissão. E é uma profissão muito rentosa, uma profissão que ela te alavanca muito dinheiro. Agora, a gente tem que ter respeito pela profissão. A gente tem que ganhar o seu dinheirinho e reinvestir o seu dinheirinho na própria profissão. O que eu quero dizer com isso? Hoje você começa com uma ferramenta simples.
Amanhã você compra uma ferramenta um pouquinho melhor. Por quê, professor? Porque você começou com uma ferramenta simples. Ela já está te dando ganhos financeiros. Você melhora essa ferramenta, em vez de você fazer, por exemplo, uma carga de gás em 1 hora, você vai fazer uma carga de gás em 50 minutos. Ou se você está fazendo o conserto de um equipamento que leva, por exemplo, 2 horas, e você está com ferramentas adequadas, no caso, ferramentas melhores, e que te trazem a metade do tempo de execução, você está ganhando tempo. E quando você ganha tempo, você está ganhando dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. Pessoal, olha só, a questão de você comprar um compressor zerado, como está aparecendo aí para você, fazer uma carga de gás de qualidade, uma carga de gás sabendo como funciona, isso não tem preço. Claro, existe o preço comercial, existe o preço do conhecimento. Isso o cliente paga para você, mas aquele pagamento de satisfação de estar fazendo a coisa certa, de você identificar uma etiqueta, como eu estou mostrando ali, dizendo que é um R600, que o compressor ele é ecológico, que eu vou ter que fazer uma limpeza de sistema, isso não tem preço, tá? Isso é conhecimento, e conhecimento é tudo de bom. Agora, nesse exato momento, eu estou indo para a brasagem. Eu vou começar a fazer ponteiras para colocar 141B, é um líquido que a gente usa, né? Também é um refrigerante que a gente usa para fazer a limpeza do sistema. Para depois estar colocando esse compressor que vocês estão vendo aí. Beleza? Bom, pessoal, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, mas o professor queria conversar um pouquinho com vocês para quem está interessado em colocar a mão na massa, começar a trabalhar com refrigeração, que aprenda da maneira correta, aprenda do jeito certo, beleza? Então, muito obrigado por tudo, valeu, não esquece de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, o professor agradece muito, deixa aquele like bacana aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa verificar e fazer as suas anotações para mandar esse vídeo para outras pessoas, ou melhor, para maior número, né, de pessoas possível que gosta dessa área. Não esquece, pessoal, o professor tá com um curso de refrigeração, tem o link aqui embaixo. Clica lá, veja a história do professor, veja como é que o professor começou na área de linha branca, como é que o professor começou a ganhar dinheiro nessa área. Olha que vídeo bonito que está sendo apresentado aí para vocês, com muito conhecimento, com muita dedicação. Pessoal, vai lá, clica, veja o que eu tenho para te mostrar. Beleza, pessoal? Fica com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, até mais, valeu, tamo junto.